Meus irmãos, a paz do Senhor. A igreja está aqui? Aleluia. Sem demais delongas, peço aos irmãos que abram vossas Bíblias, lá no livro de Lucas, no seu capítulo 5. E aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré. E viu estar 2 barcos junto à praia do lago, e os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. E entrando num dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que afastasse um pouco da terra, e assentando-se ensinava do barco a multidão. E quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao mar alto e lançai as vossas redes para pescar. Respondendo Simão, disse-lhe: mestre, havendo trabalhado a noite toda, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra, aleluia, eu lançarei a rede. E fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixe, aleluia, que lhe rompia a rede. 9. Pois que espanto se apoderara dele de todos que com ele estavam, por causa da pesca de peixe que havia feito. Louvado seja Deus. 10. De igual modo também que Tiago e João, filho de Zebedeu, que eram companheiros de Simão, disse Jesus a Simão: não temas, e agora em diante será pescador de homens. E levando os barcos para a terra, deixaram tudo e o seguiram. Tudo que eu estarei falando aqui é na direção do Espírito Santo. Porque eu não sou nada se não estiver na direção do Espírito Santo, porque dele é a honra, a glória, o louvor e a exaltação. Nada sem ele, nada poderemos fazer. Ele está aqui, a casa é tua, Espírito Santo. Faz a tua vontade aqui, porque a obra é tua e o querer é teu. Louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia aqui está nos relatando sobre um evento acontecido na Galileia através de Jesus Cristo, que temos por tema como, louvado seja Deus, a pesca maravilhosa e os primeiros discípulos. Louvado seja o nome do Senhor. E nessa passagem aqui, irmãos, vamos estar aqui observando relacionado à obediência, viver um milagre com uma obediência. Louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia aqui, ela vai nos falar sobre Pedro. Pedro, ele era um homem, louvado seja Deus, que ele dependia de estar ali naquele lugar. Ele precisava pescar porque a profissão dele era pescador. E certo dia aparece Jesus ali, porque Jesus, ele viveu a maior parte do tempo dele na Galileia, pregando, curando, fazendo todos os tipos de milagres. Observamos hoje que o primeiro milagre de Jesus foi transformar a água em vinho. Teve o primeiro milagre, mas o último não, porque ele continua fazendo até hoje. Louvado seja o nome do Senhor. E ali naquele momento, quando Jesus vai até a praia, a Bíblia vai nos dizer que uma grande multidão estava com Jesus, apertando para ouvir a palavra de Deus. Ouvimos em várias pregações que as multidões estavam ali atrás de cura, atrás de multiplicação, louvado seja o nome do Senhor. Mas eu quero falar que a multidão estava ali, como há uma multidão aqui hoje que está querendo ouvir a palavra de Deus. Então eu quero falar sobre a palavra de Deus, porque é a que cura e a que liberta, louvado seja o nome do Senhor. E a Bíblia vai dizer que aquela multidão ali estava apertando Jesus para ouvir a palavra. E Jesus, ele ali se encontrava ali naquele lago de Genezaré, lago esse que de comprimento media 21 quilômetros e de largura 13 quilômetros. Então era muito extenso. E chega um certo tempo, certo momento que Jesus, ele avista 2 barcos. E Jesus, ele chega até Simão e pede ali aquele barco emprestado.
Imagino eu ali que Pedro, depois de ter pescado a noite toda, não tinha pegado nada. Pedro estava com seu semblante caído. Pedro viveu uma madrugada de tristeza e de amargura. Então eu imagino ali Jesus chegando até Pedro, pedindo o barco, Pedro ali na dele, lavando as redes. E Jesus pede aquele barco a Pedro. Só que havia quantos barcos? Havia 2 barcos. Jesus escolhe o barco de Pedro para que Pedro afaste mais o barco, para que a multidão pudesse ouvi-lo bem. Imagino eu ali que no momento em que Jesus estava pregando para aquela multidão, louvado seja o nome do Senhor, Pedro lavando as redes e ouvindo a palavra, ouvindo a pregação. Pedro estava ali na dele, lavando as redes e ouvindo a pregação que Jesus falava para aquela multidão. E às vezes Jesus pode até ter dito ali, Pedro ouvindo: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, ninguém irá ao Pai senão por mim. Imagino também Jesus falando: olha, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo por vós. E Pedro estava ali ouvindo aquela ministração. E chega um certo momento que Jesus chama Pedro. Vamos aqui, chega mais para cá até o mar alto, vamos mais no profundo, porque no profundo é que eu quero te mostrar algo sobrenatural hoje. A minha vinda aqui hoje não foi em vão, Pedro. Vem mais para o fundo, porque é no fundo que você vai encontrar milagre grande. Só que Pedro, queridos irmãos, por ser um pescador, viver daquilo, Pedro tinha muita experiência com a pesca. Pedro pode ter questionado outras coisas no seu coração. Pedro, por conhecer o mar, por conhecer o tempo, os peixes grandes. Por que os pescadores saem mais à noite? Porque os maiores e melhores peixes só saem à noite. Só que Pedro, ouvindo aquela ministração, ele viu que Jesus era diferente, que as palavras eram diferentes, e Pedro decidiu acreditar e confiar em Jesus. E ali naquele momento que Jesus ele chama Pedro, estava lavando as redes. E ouvimos muito que não temos que largar as redes. Eu estive pesquisando por que Pedro estava lavando as redes. E os estudos me falavam, tinha que tirar a sujeira, a lama que ficava. Mas o que é que eu entendo com isso, minha pastora? Que para eu receber algo maior de Deus, viver o milagre, eu tenho que lavar minhas redes. Eu tenho que tirar a sujeira que ficou. Porque se a rede estiver suja, eu não vou viver o milagre. Se a rede estiver suja, não vai ter como eu jogar no mar de novo e pescar. Mas imagine só se Pedro, depois de ter voltado para a praia, que a praia é aquela divisão da terra com a água, isso que é a praia é a água, e aquela beirazinha ali da areia, isso é a praia. Pedro tinha voltado do mar alto, cansado. Se Pedro tivesse largado as redes, se Pedro não estivesse ocupado ali naquele momento, lavando as redes, Jesus iria vir e não iria encontrar Pedro. Porque Pedro não levou em consideração o cansaço, Pedro não levou em consideração a fadiga e nem a angústia. Pedro, olha, eu vou lavar as redes, porque eu creio, porque eu acredito que amanhã será melhor que hoje. Louvado seja o nome do Senhor. E Pedro estava confiando e acreditando que amanhã seria melhor. Eu não consegui hoje, mas amanhã vai ser melhor. Pedro estava ali acreditando até que Jesus vai até Pedro. Foi diferente, a multidão estava indo até Jesus. Vai ter situações, irmãos, por divina misericórdia do Senhor, que vamos estar ali angustiados, desmotivados, pensando em deixar tudo, que Jesus ele vai ao teu encontro. E quando ele vai ao teu encontro, a tua vida não vai ser mais a mesma, porque aonde ele chega, algo diferente tem que acontecer. Louvado seja o nome do Senhor. Quando a gente aprende a ir ao profundo,
é que vamos viver o verdadeiro milagre. Porque o crente que está acostumado com coisas naturais tem que ir ao profundo para viver o sobrenatural. Nós temos que ansiar o sobrenatural, temos que ir mais no fundo, temos que ir mais no profundo para viver o sobrenatural. Se Jesus quisesse que Pedro jogasse as redes ali no lugar raso, a rede iria vir cheia do mesmo jeito. Mas ele queria mostrar para Pedro que é no profundo que as coisas grandes acontecem. É no profundo que tem peixe grande. E quando você aprende a descer, quando você aprende a ir ao profundo, você vai ver o verdadeiro milagre, ter uma verdadeira encontro com Jesus. Aleluia. Louvado seja Deus. E respondendo Simão, lhe disse: mestre, havendo trabalhado a noite toda, nada apanhamos, mas diante da tua palavra eu lançarei a rede. Aqui vai entrar obediência e confiança. Mas havendo trabalhado a noite toda, nada apanhamos, mas diante da tua palavra eu lançarei as redes. Quem sabe você chegou aqui hoje, irmãos: Senhor, eu tenho orado a noite toda, eu tenho chorado a noite toda e nada aconteceu, mas diante da tua palavra eu vou continuar confiando, eu vou continuar acreditando. Diante da tua palavra eu vou viver o milagre, diante da tua palavra eu vou contemplar o sobrenatural. Louvado seja Deus. E fazendo assim, colheram grande quantidade de peixe que lhe rompia as redes. Jesus disse que a igreja estaria edificada naquela rocha. E Jesus, ele dá um sinal aqui nesta passagem. A Bíblia diz que grande foi a quantidade de peixe. Jesus já estava mostrando, através daquela pesca, a quantidade de almas que iria ser ganha por Pedro. Isso é revelação profunda. A quantidade de peixe que Pedro tinha pegado, que foi incontáveis, seria a quantidade de almas que iria ser ganha por Pedro. E uma só pregação de Pedro se converteu mais de 3.000 almas. Quase 3.000 almas, ou seja. E Jesus está nos dando muitos sinais hoje. Deus me mostrava em uma visão noturna. Eu me encontrava no mar, na beira. E na beira do mar havia muita lama. E junto com essa lama tinha muitos peixes. E ali eu começava a pegar aqueles peixes e colocar dentro de um cesto na intenção de tirar da lama. Só que tinha peixes grandes que dava trabalho de pegar, porque ele mordia. Peixes grandes que dava trabalho de pegar porque mordia. E quando eu acordei, eu me perguntei ao Senhor por que daquele sonho. E Deus me falava que o mar é o mundo, a lama é o pecado e os peixes são as almas que precisam ser alcançadas. Mas irmão, e os peixes grandes que lhe mordia são almas com coração duro, porque eu tentava pegar, me mordia, mas eu não desistia e eu conseguia pegar. São pessoas com coração duro que, se você insistir na palavra, você iria conseguir pegar. E eu não entendi o porquê desse sonho. E Deus me trouxe a revelação aqui nessa palavra. Que Deus, ele tem dado sinais, como ele deu sinais a Pedro, que aquela quantidade de peixe seria as almas que iria ser ganha por Pedro. E quem estava aqui? Pedro, Tiago e João. Quem está lá em Atos dos Apóstolos? Pedro, Tiago e João, dando início à igreja e ganhando muitas almas. Louvado seja o nome do Senhor. E Deus me falava aqui também sobre união. A Bíblia diz que foi muito o número de peixes que teve que chamar outras pessoas para ajudar a pegar aqueles peixes. Porque Pedro sozinho não conseguia. E nos encontramos em um meio hoje que poucos estão interessados em ganhar almas. Está faltando pessoas para ajudar. O que é que está acontecendo hoje? A frieza espiritual que fala lá em Mateus capítulo 24. O amor de muitos esfriará. Nós aqui estamos falando de sentimento. Por fora você vê a pessoa a mesma coisa, mas por dentro não tem mais nada, está puro, está vazio, porque o amor está acabando. Só que vai chegar um dia que vamos ter que ter algo para apresentar. E o que é que vai ser achado em minhas mãos? O que é que vai ser achado em minhas mãos? Se eu não me importo com as almas que têm que ser ganhas, se eu não estou vivendo a palavra, se eu não estou pondo em prática o amor, o que eu vou ter para apresentar num grande dia?
Louvado seja Deus. E vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, ausenta-te de mim, que eu sou um pecador. Aí eu imagino Jesus falando com Pedro: Pedro, eu venho até aqui, faço você viver esse milagre, por que é que eu vou me ausentar de você agora, se eu sou aquele que tira o pecado do mundo? Se eu sou aquele que chama os pecadores ao arrependimento? Louvado seja o nome do Senhor. Por que é que Deus vai se ausentar de você? Por que é que Jesus vai se ausentar de você? Se é Ele que tira o pecado do mundo. Se é Ele, só Ele tem as palavras de vidas eternas. Palavras essas que temos que viver. Quem vos fala aqui hoje é uma pessoa que foi diagnosticado com leucemia, quando ainda novo. É uma pessoa que tinha que ir comprar cachaça para minha mãe, para ver ela debaixo da cama, para ver jogada no monturo. Quem vos fala aqui hoje é uma pessoa que cheirou tanta cocaína que quase põe o sangue todo pelo nariz. Quem vos fala aqui hoje é uma pessoa que andava com 2 armas na cintura. Só que um dia, vários dias, chegou alguém para mim falando de Jesus. Quantas pessoas estão precisando ouvir que Jesus é o caminho, que Jesus é a verdade e a vida, e você está se calando diante disso? Quantas pessoas estão com a terra preparada para que você vá plantar a semente, e você está se privando disso? Eu quero dizer que vai ser cobrado. Eu quero dizer que vai ser cobrado. Porque a palavra ela tem que ser plantada. E eu fui diagnosticado com leucemia. Eu não sabia, minha mãe me falou esses dias. Mas eu sobrevivi. Eu sobrevivi. Eu estou aqui hoje para falar para você que existe um Deus, aleluia, que existe um Deus que cura. Que quando a medicina não tem mais o que oferecer, Ele entra com providência. Que quando a medicina já não sabe mais o que fazer, Ele entra lá naquele leito e arranca da cama. Louvado seja o nome do Senhor. Pois o espanto se apoderara dele de todos os que com ele estavam por causa da pesca e do peixe que havia pego. Como já foi dito aqui, uma alma hoje se converte e a igreja fica toda assim impactada. Imagine só estarmos em um congresso pregando para várias pessoas e quase 3.000 almas ou mais se converter ao Senhor. Deus, Ele não mudou. Nós que estamos mudando a cada dia. Estamos perdendo a confiança. A Bíblia diz que o povo perece por falta de entendimento. Mas como eu vou buscar entendimento? Lendo a palavra. Temos que examinar as Escrituras. Para saber que isso foi uma ordem que Jesus deu há muito tempo atrás. Ide por toda gente, por toda criatura e pregue o Evangelho. Essas pessoas que estão morrendo lá, louvado seja Deus, elas aceitaram ser amigos de Jesus. Elas decidiram ser amigos de Jesus. E o que nos falta hoje? Quando passamos por alguma provação, já estamos querendo desistir. Eu passo, meu Deus, meu cálice está aqui, louvado seja Deus, está amargo.
Mas eu estou caminhando, porque quando eu olho para trás, que eu vejo o tanto que eu caminhei, não dá para voltar mais. A caminhada é grande. Eu sei que diante de algumas pessoas aqui, aos 7 anos de ministério, diante de algumas pessoas eu estou engateando ainda, mas a caminhada já foi grande e não dá para voltar mais atrás. Não dá. O que vai nos afastar do amor de Deus, o que nos separará de Deus, é a corrupção do mundo, é dinheiro, é o desemprego, é uma doença, é uma enfermidade que a medicina não tem mais o que fazer. O que vai me afastar do amor de Deus? Independente do que aconteça, nós temos que morrer crendo, porque no lugar que não somos bem-vindos, nós somos maltratados. A nossa casa não é aqui. Vamos ser maltratados, porque a nossa morada não é aqui. Louvado seja o nome do Senhor. E ali naquele momento, irmãos, e disse Jesus a Simão: não temas, de agora em diante será pescador de homens. E levando os barcos para a terra, deixaram tudo e o seguiram. O problema hoje é que ainda estamos apegados ao passado. Nós temos que deixar tudo. Existem coisas aqui dentro ainda que está nos impedindo de ter a caminhada verdadeira com Jesus. Existem coisas aqui dentro ainda, sentimentos, mágoas, que está nos impedindo de viver o milagre. Porque os discípulos, a Bíblia diz que eles levam o barco até a margem e, deixando tudo, seguiram a Jesus. Será que se eles não quisessem deixar tudo, Jesus iria aceitar que eles caminhassem junto? A Bíblia diz em uma passagem que Jesus vai chamar um homem. E ele: Senhor, deixa primeiro que eu enterre meu pai. Jesus diz o quê? Deixe que os mortos enterrem seus mortos. Se Jesus estava chamando, era para deixar tudo lá atrás, porque havia uma nova vida dali para frente, tinha uma nova caminhada dali para frente, mas é preciso deixarmos tudo para poder seguir Jesus. Porque se não deixarmos, irmãos, se não deixarmos, nada vai acontecer. Observamos aqui que vários eventos, milagres feitos por Jesus, vários eventos foi à beira do rio, à beira do mar. Marcos 4:35 vai dizer que Jesus chama os discípulos e eles vão para o mar alto, dentro do barco, e havia muitos outros barquinhos, e Jesus estava na popa dormindo, e se levanta um grande temporal. As ondas eram tão altas que os barcos estavam para rachar, que o barco estava para rachar, mas em nenhum momento na Bíblia você vai ver dizer que aquele temporal atingiu aqueles outros barcos. E às vezes nos perguntamos por que é só o nosso barco que está passando por tribulações, que está passando por ventos fortes, por temporais. Existem duas coisas nisso. Ou estamos pagando preço por algo, ou Jesus está nos preparando para algo grande lá na frente. E a Bíblia diz que quando se levanta aquele grande temporal, os discípulos eles temem, eles estavam com medo, e vai acordar Jesus. A popa é onde fica a direção, o motor do barco. O que eu quero dizer com isso? Que Jesus estava no controle, Jesus estava na direção. Não iria afundar, não iria naufragar, porque Jesus estava e está na direção.
E eles chegam até Jesus. Senhor, não vê que pereçamos, que estamos morrendo? Às vezes nos falta crer mais, acreditar que Jesus está no controle, não vai morrer, não vai afundar, não vai naufragar, porque Ele está no controle, Ele está e vai continuar no controle. Glória a Deus. Cresceu muito o número hoje de pessoas com depressão. A medicina explica uma coisa, mas eu vejo outra. Depressão é a falta da presença de Deus. Porque a depressão mexe com sentimento. Mexe dentro da pessoa, é a falta da presença de Deus. Quando estamos ali buscando a presença de Deus, nos enchendo dele, não ocupando a nossa mente com outras coisas, nós vamos ser cheios da presença de Deus, não vamos dar espaço para outras coisas entrar. Mas como nos encontramos hoje? Não é para me engrandecer e nem me vangloriar. Mas hoje eu só fui levar minha esposa num lugar que ela ia. Eu não saí de casa, eu me privei de redes sociais porque eu iria ministrar a palavra. Antigamente as coisas aconteciam mais, milagres aconteciam mais, porque não tinha essas coisas para ocupar nossa mente. E hoje estamos perdendo mais tempo em redes sociais, em televisão, do que para Jesus, do que buscar a presença de Deus. Chega um momento que as coisas têm que apertar. Eu já vi pessoas falando que não queria pregar mais para crente, mas crente também precisa de uma exortação. Porque não adianta nadar e morrer na praia. Não adianta. Lá em Timóteo fala que aquele que tem dom de exortar, que exorte. Arrependimento. Quando a gente se arrepende, estamos deixando uma mágoa lá atrás. Liberar perdão. União dentro da igreja. Porque naquele momento que Pedro chama os companheiros para ajudar a pegar aqueles peixes, nós observamos que ali estava havendo um ato de união. A Bíblia não vai dizer em lugar nenhum que questionaram por que logo o barco de Pedro, por que logo a rede de Pedro. Por que não caiu essa quantidade de peixe na minha rede? Em lugar nenhum na Bíblia de Gênesis a Apocalipse, você vai ver alguém questionando porque Deus usou mais, porque Deus levantou mais aquele do que esse. Eles apenas foram e ajudou a suspender aquela rede. Está faltando união. No meio da igreja está havendo separação de grupo dentro das igrejas. É por isso que o Espírito Santo não está tendo mais liberdade dentro da igreja. E existe um preço muito alto a ser pago pela liderança por conta disso. Mas temos que entender que somos um só corpo. Temos que estar no mesmo foco, no mesmo pensamento, senão nada vai acontecer. Eu vou fazer de tudo, eu vou fazer propósito, eu vou fazer jejum, mas se eu não tiver no mesmo foco, no mesmo pensamento, nada vai acontecer. Nada vai fluir. Se não tiver união na igreja, eu vou para o fundo do mar e eu vou acabar me afogando.
Porque não vai ter Jesus para puxar pela mão como puxou a mão de Pedro quando estava descendo. O que é que está acontecendo com a igreja de hoje? Nós estamos nos apegando a coisas materiais, aonde o ladrão pega, o ferrugem destrói. E Jesus está falando o tempo todo: eu vou voltar, ó noiva do Cordeiro, eu vou voltar para buscar. Prepara-te, busca a santidade, porque quem não tiver santidade não vai ver Deus, não vai entrar na boda do Cordeiro, não vai de jeito nenhum. Não adianta, sem santidade não vai. Não adianta nada. O sangue de Jesus não pode ser derramado em vão. Quando o sangue dele foi derramado ali, louvado seja Deus, foi para nos tirar de um lugar que não havia mais esperança, não havia mais salvação, não tinha mais jeito. Mas como homem, ele foi e morreu ali de braços abertos, por amor a você. Estamos ingratos hoje, muita ingratidão diante de Deus. O que está acontecendo com a geração de hoje, meus pastores? É a ingratidão. Todas as vezes que eu leio essa passagem, Mateus 28, ali que eu leio sobre a crucificação e a ressurreição, eu me encho de alegria. Isso é reconhecimento do sangue que foi derramado. Isso é reconhecimento do valor, o preço alto que foi pago pela minha e pela tua vida. E eu não posso ser ingrato diante disso. Vocês entendem o que é um véu? Vocês entendem o que é um véu ser rasgado de cima a baixo para lhe dar, louvado seja Deus, a ordem, a moral de conversar com Deus em qualquer lugar que você estiver? Vocês entendem o que é um véu ser rasgado de cima a baixo? Que a ingratidão não venha está em nossos corações, que venhamos ser mais cristãos, porque crente até o diabo é, que venhamos viver mais a palavra, porque Jesus ele vai voltar, e vai ser em um piscar de olhos, não vai dar mais tempo, a hora é agora, o momento é agora, a palavra está sendo pregada é agora, a hora do arrependimento e liberar o perdão é agora. Porque a trombeta vai tocar. A trombeta vai tocar. E não vai ter mais jeito. A hora é agora. Os missionários que foram mortos, Jesus voltou para eles. Não foi um arrebatamento em massa. E se Jesus voltar pessoalmente para você hoje? E aquela mágoa que eu tenho daquele irmão, que achamos que Jesus vai perdoar, eu não vou lá pedir perdão, Jesus vai perdoar. Eu quero dizer que Deus é justo, Deus é pelo certo, Deus não vai tolerar erro de ninguém se você não se arrepender e pedir perdão. A hora é agora, o momento é agora, a figueira está brotando. E ele vai voltar, ele vai vir porque está escrito que ele virá com os anjos para buscar os seus escolhidos. Ele vai voltar. Quem sabe esse momento não está acontecendo um movimento no céu? E se ele voltar agora?
Como eu me encontro nesse momento? Eu faço de tudo para não entrar em conflito com ninguém, porque eu vou ter que pedir perdão, e eu vou pedir perdão, que eu não vou perder. Deus está falando muito de perdão, pastora. Mas eu vou encerrar por aqui. Que a nossa fé venha estar em Jesus Cristo, porque Ele é o Salvador do mundo. Ele é o Filho de Deus. Ele é aquele que morreu. Ele é aquele que derramou o seu sangue para nos dar uma nova oportunidade. Ele vai voltar. E temos que nos encontrar preparados com nossas botijas cheias. Aplauda Jesus. Aqui agradeço a minha oportunidade. Aleluia. Quem recebeu a palavra rema, a palavra de vida, a palavra de salvação. É tudo que nós precisamos, dependemos da nossa salvação. E por isso nós precisamos perseverar e entender de uma vez por todas, irmãos, que Jesus veio, morreu em uma cruz. E por meio do sangue dele, é que nós somos salvos. É pela fé. É pela fé. E a obediência aos ensinos de Jesus. Jesus mesmo falou: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Aquele que crê e se batizar será salvo. Porém, aqueles que não crê será condenado. Em um outro momento, Jesus fala, em Mateus 28, versículo 18 a seguir. Aleluias. O próprio Jesus vai nos dizer: ide por todo o mundo, fazer discípulos de todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. Olhe bem, ensinando a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E ele mesmo diz: estarei convosco todos os dias. Nós temos que fazer discípulos de Cristo. Que eu não gosto muito dessa ideia, meus discípulos. Eu não gosto dessas modalidades. Os meus discípulos, ou seja, os meus escravos, os meus servos, já tem muitos desses por aí. Os meus intercessores, as minhas intercessoras, para com essa graça. Tanta modalidade besta, tanta idiotice, muita gente cheio de si mesmo, se achando alguma coisa. Nós ainda somos alguma coisa porque Jesus nos encontrou. Nele nós somos salvos. Nele é que nós somos privilegiados, porque Ele é que nos dá o privilégio. É Ele que dá, não é nós mesmos, não somos nós mesmos. Meu discípulo, meus seguidores, nós somos seguidores de Cristo. Nós fomos chamados por Cristo, porque quem morreu por nós foi Jesus. Nós não passamos de meros pecadores, vasos de barro, que pela misericórdia dele, ele achou por bem nos dar do seu Santo Espírito e ainda nos usar pela misericórdia. Nessa noite, quem quer entregar a sua vida a Jesus? Que quer aceitar Cristo como teu único e suficiente Salvador? Dê um sinal com a sua mão e nós iremos te chamar aqui à frente para orar por sua vida. Onde está a primeira pessoa? Corajosa. Onde está a primeira? Tem alguém que quer aceitar Jesus ou se reconciliar com Jesus? É a sua noite, é o seu momento. Não deixe para amanhã, porque o amanhã é muito incerto. O dia é hoje. O momento é agora. Aonde que você está? Aleluia. Aonde você está? Tem alguém? Amado Deus, aqui estão os teus filhos internautas. Senhor amado, eu peço que o Senhor estenda as suas mãos santas sobre cada um deles, ó Pai, porque eu não sei qual é o problema, eu não sei o que eles estão buscando, não sei qual é a necessidade, mas Tu és o Senhor Deus de amor, é o Deus de graça e misericórdia.
Pai, envia, Senhor, a provisão, a providência, de acordo com a necessidade de cada um, por misericórdia. Senhor, livra eles e guarda de todo o mal e alcança as vidas por meio desta mensagem, o evangelho da cruz, o evangelho da reconciliação, que vida seja alcançada, seja impactada e que eles venham, Senhor, se aquebrantar diante de Ti e se renderem inteiramente à Tua soberania e ao Teu senhorio salvífico manifesto por meio da cruz. Os abençoa e os livra de todo mal, em nome de Jesus.